Tá bom. Então, já vimos na aula passada como podemos definir a derivada de uma função no qualquer ponto x, como podemos estimar o gráfico da derivada de uma função a partir do gráfico da função. Já vimos as notações diferentes para a função derivada. Definição de uma função diferenciável, a relação entre eles e a função contínuas. Na qual situação podemos perceber pelo gráfico da função que no qual pontos a função não é diferenciável. E já vimos as derivadas da ordem maior, da ordem superior. E hoje, nessa aula, já começamos um novo capítulo do livro que vai ser sobre as regras de derivação. Mas para a aula de hoje, queremos ver como podemos derivar as funções que sejam funções constantes, funções potências, funções polinomiais e funções exponenciais. Então, vamos começar das funções constantes. Considerando uma função constante f de x igual um constante número c. Então, pelo gráfico dessa função, podemos ver que, por exemplo, o gráfico dessa função são dessa forma, y igual a c. Então, já sabemos que a derivada no qualquer ponto sobre o gráfico vai ser a inclinação da reta tangente sobre o gráfico. Então, para qualquer ponto que escolhemos, a reta tangente vai ser igual à mesma reta y igual a c. Então, temos uma reta tangente horizontal. Logo, podemos dizer que f' de x pelo gráfico é igual a 0 para qualquer x que fica dentro entre os números reais. Pela definição também podemos definir, por exemplo, pela definição devemos que calcular o limite desse quociente aqui. Então, tem que calcular o quociente de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a 0. Porque essa função é uma função constante, então o valor da função no x mais h ou x é sempre igual ao número c. Então, no numerador temos c menos c, ou seja, vai dar o número 0 sobre h. O número 0, a razão do número 0 por outro número que não seja um número 0, ainda que seja bem pequena, mas não é 0, é um número 0. Então, esse limite realmente é igual ao limite de um número constante 0, quando que h tende a 0, mas o limite de um constante é igual ao valor da constante, que seja o número 0. Então, ou pelo gráfico, ou pela definição, obtemos o mesmo valor. Então, obtemos uma regra para a derivação das funções constantes, que as funções constantes têm derivação igual a 0. Como vai ser para as funções potências? Funções potências são nessa forma, de x elevado a n. Então, depende do expoente, que seja um número inteiro positivo ou um número inteiro negativo, ou seja, um número racional, ou seja, um número real. Então, vamos ver que como podemos obter uma regra geral para uma função potência. Começamos de uma expoente que seja uma expoente inteira é positivo. Por exemplo, se n seja um número igual a 1, então a nossa função vai ser uma reta y igual a x. Então, pelo gráfico dessa reta, então a reta tangente no qualquer ponto vai ser igual à mesma reta, não é? Então, o que podemos dizer? Então, podemos dizer pelo gráfico que y'
no qualquer ponto vai dar a inclinação da reta tangente, mas a reta tangente é a mesma da reta y igual a x. Então, a inclinação dessa reta... Sim. Pode falar. A inclinação dessa reta, no qualquer ponto, é igual a 1, porque no qualquer ponto a reta tangente e a reta y igual a x são mesmas. Então, esse vai ser pelo gráfico. Mas pela definição, também obtemos a mesma coisa. Alguém tem pergunta? Eu vou... Logo, a derivada da função y igual a x vai ser uma função constante que vai ser y' vai ser sempre igual a 1, que é a inclinação no qualquer ponto sobre o gráfico da função. Pela definição, também tem que obter o mesmo resultado. Ou seja, se vocês consideram definição de f', então consideramos o limite de fx mais h, que vai ser x mais h, menos de f de x, que vai ser x sobre h, quando que h tende a 0. Então, no numerador temos o valor h, no denominador também temos o mesmo valor h. Então, o quociente dos valores não zeros, que são mesmo, sempre esse quociente é 1. Então, realmente, o que estamos fazendo? Estamos considerando o limite de uma função constante 1. Então, esse limite, no qualquer ponto, vai ser o mesmo valor constante 1. Então, vai dar f' igual a 1. Então, se aumentamos o expoente do x, por exemplo, o x elevado a 2, o x elevado a 3, dentro dos exercícios, na aula passada, já vimos que a derivada de x elevado a 2 é 2x, a elevada de x elevado a 3 é 3x2. Então, vamos considerar, será que obtemos a mesma coisa para x, para n igual a 4, ou x elevado a 4? Pela definição, de novo, podemos escrever a definição de f' pelo quociente de f de x mais h menos f de x. Essa vez, temos x mais h elevado a 4 menos x elevado a 4. Então, precisamos usar o teorema de binômio. O que é o teorema de binômio? O teorema de binômio está dizendo que quando que temos x e n menos a elevado a n, sempre nós podemos fatorar esse como produto desses. Essa é uma fatoração dos polinômios. É o teorema do binômio que eu queria usar. É esse teorema que está dizendo que temos um binômio, ou seja, temos um polinômio que só tem 2 termos. Queremos ver essa igualdade. Essa igualdade realmente é soma de todos os escolha de n. N é escolha de i, sei como vocês chamam essa notação. De x elevado a n menos i, a elevado a i. Quando que i pode ser entre de 0 ou n. Ou seja, realmente esse vai ser igual dessa expressão. Então, o que nós queremos usar aqui para x mais h elevado a 4? Usando esse teorema de binomial, só colocamos o valor, a igualdade desses, aqui. Então, cancelamos x elevado a 4 com x elevado a 4 aqui. E fatoramos h no numerador. Cancelamos h no numerador com h no denominador. O resto vai ser o limite dessa expressão aqui embaixo. Considerando h tende a 0, por quê?
essa expressão embaixo é um polinômio, então o limite pode ser obtido simplesmente por substituição do valor h igual a zero. Colocando isso, todos os termos ficam igual a zero, o que vai ficar? Só vai ficar 4 vezes de x elevado a 3. Então, a derivação de x elevado a 4 é igual a 4 vezes de x elevado a 3. Pensamos assim, então parecia que existe uma regra para as funções potências, pelo menos para potências inteiras positivas, que quando consideramos x elevado a n, a derivação de x elevado a n é igual a n multiplicado com x elevado a n menos 1. Então, o expoente fica 1 menor. Essa é uma regra que nós chamamos de regra de potência, pelo menos agora para o número positivo inteiro, temos essa regra. Em geral, também usamos essa fatoração dos polinômios. Nós podemos mostrar que realmente essa regra é uma verdadeira, ou seja, podemos usar a definição da derivada e mostramos que realmente a derivada de x elevado a n, quando que n seja um número inteiro positivo, realmente fica igual a n multiplicado por x como expoente 1 menor. Por exemplo, lembramos essa fatoração aqui, x elevado a n menos a elevado a n, que pode ser fatorada assim, para ver que se realmente essa igualdade vale, vocês podem multiplicar e vão ver o lado direito vai ser igual ao lado esquerdo. Só uma coisa que eu gostaria de indicar, que para x e n mais a elevado a n, a fatoração fica mais e menos, cada vez alternativa, temos uma coeficiente negativa alternativa, mas isso só vale para n que seja um número ímpar. Então, só para calcular, para demonstrar a regra de potência de x elevado a n, nós precisamos só o primeiro fatoração. Mas só para saber que como podemos fatorar x e n mais a n quando que n seja impar, nós temos a mesma regra. Só a diferença é entre que os coeficientes ficam alternativas negativas. Então, para mostrar essa regra de potência, usamos a mesma definição do limite. Pode ser que podemos usar a definição de f de x menos f de a dividido por x menos a quando que x tende a A. Só substituímos os valores da função e obtemos no numerador dessa expressão, fatoramos, como que já vimos na página anterior. Então, no numerador temos essa expressão, reduzimos x menos a no numerador e no denominador. O que vai faltar aqui é um polinômio que só para calcular o limite basta substituir x igual a no polinômio. Então, só colocando a em lugar de x, obtemos n vezes a elevado a n menos 1. O mesmo que esperamos. Para a demonstração segunda, nós realmente usamos outra definição de limite, que o resultado deveria ser o mesmo. Então, consideramos o limite de f de x mais h menos f de x sobre h. Aqui, queremos usar o teorema de binomial. Então, queremos usar como podemos escrever x mais h elevado a n. Podemos expandir aqui. É a mesma coisa, reduzimos, cancelamos x e n e menos x e n. E depois de faturação com h no numerador e no denominador, o que vai faltar?
vai ser n multiplicado por x elevado a n menos. Então, essa regra realmente vale, é uma verdadeira. Mas, vamos fazer alguns exemplos, tá bom? Então, por exemplo, o que é a derivação da função f de x igual a 186,5? Essa função é uma função constante. Então, a derivação de uma função constante é zero, ou seja, é uma reta horizontal, todas as retas tangentes são retas horizontais, a inclinação é zero. O radical do número 30 é uma função constante, então não faz diferença. F' de x fica igual a zero. F de x igual a x elevado a 10. Então, uma função potência. Pela regra, temos F' de x igual a 10 multiplicado por x elevado a 10 menos 1, ou seja, 10 x elevado a 9. Às vezes, nossa função tem outra variável independente. Por exemplo, aqui temos uma função em termos de y. Então, quando que eles perguntam sobre a derivada dessa função, realmente significa que ou podemos escrever d de b sobre d de y, pela notação de Leibniz, ou simplesmente podemos dizer b', mas já sabemos que b' em respeito de y vai ser 5y elevado a 4, que é uma função potência. Outra função é a função s em termos de uma variável indeterminada r. Então, a derivação vai ser a mesma coisa, d de s em termos de d de r, ou vocês podem escrever essa linha, mas já sabemos essa linha em termos de r vai ser 2r. É uma função potência. Ft igual a t elevado a 1000. De novo, é uma função potência com expoente um número inteiro positivo. Então, vou escrever 1000 t elevado a 99. Certo. Então, vamos continuar. O que vai acontecer se considerarmos uma função potência com potência um número inteiro negativo, um número racional ou um número real? Se tiver um número, por exemplo, um número inteiro negativo, um exemplo é 1 sobre x, ou seja, a derivada de x elevado a menos 1. Já vimos nos exercícios na aula passada que a derivada dessa função é menos 1 sobre x elevado a 2, ou podemos reescrever com menos 1 multiplicado de x elevado a menos 2. Parece que a mesma regra está funcionando. Consideramos o expoente como um coeficiente e só reduzimos 1 mais 1 o expoente de x. Então, se considerarmos uma função, por exemplo, uma função potência com expoente racional, o que temos aqui? X elevado a 1 sobre 2. Podemos escrever aqui. Então, já vimos de novo dentro dos exercícios que a derivação é 1 sobre 2 radical de x. Ou seja, podemos reescrever como 1 sobre 2 multiplicado com x menos 1 sobre 2. Então, a mesma coisa está acontecendo. Ainda que consideramos r um número real qualquer, então a derivação de x elevado a r vai ser igual
o expoente fica como coeficiente e consideramos x elevado a r menos 1. Então, essa regra é realmente uma regra geral para qualquer número real vale. Mas a razão e a demonstração nós veremos adiante na seção 3.6, quando que aprendemos derivação logarítmica. Esse é um método útil para calcular a derivação. Mas, para esse momento, vocês podem aceitar que realmente essa regra é uma verdadeira para qualquer número real. Ok? Então, vamos ver, por exemplo, qual vai ser a derivação da função x elevado a menos 2 sobre 5. Então, é uma função potência, como expoente igual a menos 2 sobre 5, ou uma expoente racional. Pela regra da derivação de uma função potência, então, y' deveria ser igual, o expoente fica como coeficiente multiplicado por x menos 2 elevado a menos 2 sobre 5 menos 1. Vamos reduzir 1 do expoente. Então, o que vai faltar é menos 2 sobre 5, x elevado a menos 7 sobre 5. Então, como que vocês podem ver embaixo o gráfico da função x elevado a menos 2 sobre 5, que vai ser o gráfico com cor roxo, e F', que vai ser o gráfico com cor azul. Então, como que vocês podem ver? Agora, essas duas funções têm mesmo domínio. Nesse caso, tem mesmo domínio. Nesse intervalo de menos infinito até zero, a função é crescente. Então, a função é crescente, então já sabemos que f' deveria ficar em cima do eixo de x, que já está em cima do eixo de x. Eu estou lembrando todas as regras que aprendemos na aula passada para expulsar o gráfico de f' a partir do gráfico de f. Então, quando consideramos o intervalo zero para infinito, podemos ver que essa função roxa que é decrescente, então isto implica que a função f' deveria ser embaixo do eixo de x. Podemos ver que a função y é uma função par. Logo, a função f' é uma função impar. Ou seja, é simétrica em relação à origem. É outra coisa que vocês podem verificar que se realmente, dado dois gráficos, se realmente esses dois gráficos, um é f, outro é f', vocês podem olhar, por exemplo, temos uma reta assíntota horizontal para f aqui, isto implica uma reta assíntota horizontal y igual a 0 para o gráfico de f'. E já vimos aqui, sobre o gráfico, as retas tangentes cada vez ficam mais vertical, ou a inclinação cada vez fica maior e maior. Então, isto implica que realmente os valores de f' cada vez ficam maior e maior, mas um no sentido positivo, outro no sentido negativo. Então, essas são todas as realidades sobre esses gráficos. Enfim, essa função foi uma função potência e a derivada vai ser esse número. Outra função. Derive a função y igual a x elevado a i. O número irracional. Esse é um número real, mas já vimos que podemos derivar de uma função potência com uma derivação como expoente real, na mesma maneira, com a mesma regra. Então, y' vai ser considerado, o expoente vai ser como coeficiente, e consideramos x elevado a menos 1. Vocês podem ver o gráfico dessas duas funções aqui embaixo. O gráfico roxo
é x elevado a e, o gráfico azul é a derivada de f. Só coloquei aqui para lembrar que consideramos x elevado a e ou x elevado a um número real, mas quando consideramos isso, só observamos que o domínio da função só está definido sobre x's positivos. Então, quando que temos um expoente real, para não ficar complicada a nossa calculação, sempre o domínio vai ser o conjunto dos números positivos. Esse depende da definição de um expoente irracional, que às vezes nós definimos como as sequências dos números racionais, que implica que esses dois números tendem no mesmo número irracional e. Às vezes, porque uma razão é que às vezes nós definimos x elevado a e, podemos definir como por exemplo, essa é a mesma função. Às vezes escrevemos assim, e elevado e multiplicado Ln de x. Pela dessa definição, então precisamos que nessa maneira x seja um número positivo. Às vezes, para definir o que significa uma potência real de um número x. Então, consideramos x seja um número positivo. Então, tem razão diferente. Só queria indicar que quando consideramos essa função, a derivada vai ser obtida pela mesma regra, só considerando que o domínio é um conjunto dos números positivos. Então, vamos ver retas normais. Já conhecemos reta tangente. A reta tangente é uma reta passando por um ponto do gráfico. Vai ser um tangente sobre no ponto P, por exemplo, no gráfico, com a inclinação que fica realmente igual da derivada da função naquele ponto. Mas o que é a reta normal? A reta normal sobre um gráfico da função, por exemplo, vamos supor que temos o gráfico de uma função assim, temos uma reta tangente nesse ponto. Reta tangente era uma reta passando por ponto P com inclinação igual exatamente de f' nesse ponto de x0, por exemplo. A reta normal vai ser uma reta perpendicular passando por mesmo ponto P, mas vai ser perpendicular na reta tangente em P. Então, por exemplo, se tiver a equação da reta tangente y igual, que já sabemos a inclinação deveria ser f' no ponto de x0, multiplicado por x menos x0, mais y0, essa é a equação da reta tangente. Então, a equação da reta normal deveria ser menos 1 sobre f' de x0, multiplicado por x menos x0, mais y0. Então, essa reta vai ser a reta que vai passar por o mesmo ponto P, mas essa vez a inclinação da reta, porque é perpendicular, então a inclinação dele deveria ser menos 1 sobre f' de x0. Então, deixa eu abrir um espaço. Se dá.
Essa é a reta tangente. Essa é a reta normal. Então, vamos encontrar, por exemplo, para a função y igual a x elevado a 1 sobre 4, uma função potência como expoente racional, a reta tangente, a reta normal, no ponto 1 é 1. Para obter isso, precisamos calcular f' no ponto 1, ou seja, precisamos considerar a derivação da função y, que vai ser 1 sobre 4 x elevado a 1 sobre 4 menos 1, evaluado no x igual a 1. Ou seja, 1 sobre 4 x elevado menos 3 sobre 4 elevado no x igual a 1. Isto é igual número 1 sobre 4. Essa é a inclinação da reta tangente no ponto 1 é 1. Então, reta tangente vai ser com a equação y igual 1 sobre 4 x menos 1 mais 1. Ou seja, vai ser igual y igual 1 sobre 4 x mais 3 sobre 4. Agora, para calcular, obter a equação da reta normal, y vai ser igual menos 1 sobre, vai ser menos 1 sobre 1 sobre 4, multiplicado por x menos 1 mais 1. Isto implica que y vai ser igual a menos 4x mais 5. Então, são essas duas retas. Reta tangente e reta normal. Vamos ver pelo gráfico. Então, o gráfico dessa função x elevado a 1 sobre 4, aqui é o gráfico roxo. De novo, porque aqui temos um radical com índice par. Então, o domínio vai ser todos os números positivos. Também pode ser 0. Que vai ser... Não é o mesmo domínio de f', porque o domínio de f' fica todos os números positivos fora do número 0. Então, o gráfico de f' é o gráfico azul. A reta tangente no ponto 1 é 1, a reta H, essa reta verde, é a reta perpendicular dessa reta tangente no ponto 1 é 1, essa reta rosa, que se chama P aqui. De novo, relembramos todas as propriedades na aula passada. Já podemos ver, por exemplo, essa função é uma função crescente. Então, o gráfico da função f' deveria ficar em cima do eixo de x. Aqui, parecia que no extremo à direita, a função tem uma reta, tem retas tangentes que cada vez a inclinação tende a 0. Isto implica uma assíntota horizontal para a f'. E também aqui, as retas tangentes ficam cada vez mais vertical
Isto implica que os valores de f' cada vez ficam maior e maior ilimitado. Certo, eu acho que foram esses que eu queria indicar. Esse é o 90 grau. Então, até agora que aprendemos como podemos derivar de uma função constante de uma função potência, vamos ver que existem algumas regras que podemos derivar de uma função a partir das funções de derivação das funções conhecidas. Ou seja, já temos uma função f, que é uma função derivável. Então, se multiplicarmos f por um constante c, a derivada dessa função nova vai ser c multiplicada por derivada de f. Podemos demonstrar isso pela definição de derivação. Então, consideramos essa função como uma função nova, que chamamos g de x. G' de x, pela definição, pode ser escrita assim. Então, temos c vezes fx mais h menos c f de x. Só fatoramos o valor de c, de quociente. Então, por que o limite do quociente existe? Porque f é derivável. O limite de uma função constante também existe. Então, podemos escrever limite do produto como produtos dos limites, escrevendo c multiplicado por limite, ou seja, esse limite que vai ser f' de x. Então, temos realmente a igualdade que g' de x vai ser uma multiplicação constante c por f' de x. Então, vamos usar essa propriedade para essas duas funções. Temos uma função u de t aqui, que é uma multiplicação por constante 4 por c elevado a 1 sobre 5. Então, a derivação u' de t vai ser a multiplicação de 4 por derivação de t elevado a 1 sobre 5. Ou seja, vai ser 4 multiplicado por 1 sobre 5, t elevado a 1 sobre 5 menos 1, que vai ser menos 4 sobre 5. Vai ser 4 sobre 5, t elevado a menos 4 sobre 5. Outra função z de y, quando que a seja um número constante, então realmente nós temos a multiplicado por y elevado a menos 10. Então, z' de y é realmente a multiplicação da constante a por derivação da função y elevado a menos 10 de y. Isto vai ser a multiplicado por menos 10, y elevado a menos 10 menos 1, que vai ser menos 11. Vai ser menos 10a, y elevado a menos 11. Certo. O gráfico dessa função é nesta forma. Temos o gráfico da função t elevado a 1 sobre 5. Aqui, no cor azul. E quando consideramos a multiplicação por constante, por exemplo, constante 4 aqui, por t elevado a 1 sobre 5, obtemos o gráfico com cor roxo. O que está acontecendo? Quando consideramos uma multiplicação, realmente parece que o gráfico expande verticalmente, não? Por um fator de 4. Mas o mesmo acontece para as retas
tangentes. Ou seja, considerando uma reta tangente aqui, por exemplo, aqui, temos uma reta tangente aqui. No mesmo ponto, consideramos outra reta tangente no mesmo ponto. A inclinação da reta tangente no mesmo ponto também fica multiplicada por mesmo fator 4. Então, por exemplo, se tiver, por exemplo, y igual a m de x mais b, aqui a reta vai ser y igual a 4 m de x mais b'. Essa regra realmente está dizendo que, então, quando que multiplicamos uma função por um fator, o que vai acontecer para a derivação? A derivação nesse ponto também fica multiplicada por o mesmo fator, ou seja, a inclinação da reta tangente naquele ponto também fica multiplicada por o mesmo fator. Temos outras coisas que também podemos falar. Por exemplo, se tiver um deslocamento da sua função, ou, por exemplo, se a unidade para cima, se a unidade para baixo, se a unidade para a direita ou à esquerda, não muda nada sobre sobre a inclinação das retas tangentes. Por exemplo, temos essa função aqui. Se colocamos se a unidade para cima, por exemplo, ficamos aqui. As retas tangentes ficam com a mesma inclinação. Isso vai ser, por exemplo, f de x mais um fator constante c. Ou seja, se tiver f de x mais c, deixa eu trocar. F de x mais c. Então, fica C unidade para a esquerda, o gráfico fica assim. Mas ainda a inclinação não muda. Isto está dizendo que se vocês trocam, consideram f de x mais c, a derivada da função f de x mais c vai ficar igual à derivada de f' de x pelo gráfico. E a derivada de f de x mais c de novo fica igual a f' de x pelo gráfico. Mas veremos agora o que é a razão. Eu só vou lembrar que para o gráfico de f de c de x, nós não podemos dizer nada, porque é complicado. Não existe uma regra para dizer que, por exemplo, o que vai acontecer para f' nesse momento, tá bom? Nesse momento. Mas depois veremos uma regra que se chama regra de cadeia, e podemos definir o que vai acontecer para esse tipo de funções se a derivada de f existe. Então, podemos dizer que o que vai acontecer para a derivada de f de c de x. Mas até agora, para essas duas funções, vamos ver o que vai acontecer. Professora? Sim? Poderia repetir só o final da última parte de f de x mais c e f de x mais c junto? É porque deu uma travada no final. Aqui. Aqui, não? Isso. Então, agora pelo gráfico, mas na página, na outra página aqui, na próxima página, eu vou explicar por quê, tá bom? Pela definição. Mas aqui, ou vocês podem usar a definição, ou vocês podem usar o gráfico. O gráfico da função f de x mais c
Por exemplo, vamos supor que esse ft. Vamos considerar ft mais um fator c. Por exemplo, mais 4, um constante. Como vocês expulsam o gráfico dessa função, o gráfico dessa função vai ser o mesmo gráfico de f de t, mas se a unidade fica para cima, se for um número positivo. Se for, por exemplo, um número negativo, ft menos 4, então tem que deslocar o gráfico da função 4 unidades para baixo. Então, vamos supor que temos esse gráfico, mas esse gráfico fica sem unidade para cima. Por exemplo. Então, se vocês olham para as retas tangentes ficam com a mesma inclinação que fica em cima. Então, no qualquer ponto que vocês considerem, a reta tangente fica com a mesma inclinação sobre a reta tangente aqui, sobre o gráfico. Tá bom? O que está dizendo? Isto está dizendo que, então, se consideramos a derivação dessa função no qualquer ponto, a derivação da função naquele ponto está dizendo que o que é a inclinação da reta tangente. As retas tangentes não mudam. A inclinação dessas retas tangentes não muda. Então, isto está dizendo que f' de t mais c é igual a f' de t pelo gráfico. Não? Porque a derivação dessa função, deixa eu chamar essa função nova como f' de t. Então, realmente, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que f' de t é exatamente igual a f' de t. Ou seja, eu estou dizendo que quando que você deslocar o seu gráfico para cima ou para baixo, a inclinação das retas tangentes não muda. É óbvio pelo gráfico, assim, pela essa interpretação geométrica. Esse é claro para você? Pelo gráfico? Sim, deu para entender sim. Obrigada. Ah, de nada. Outro que eu já disse sobre... Outro é um pouco... outro pelo gráfico também, pela interpretação gráfica, vai ser mais fácil, mas para escrever a definição, pode ser que dá um pouco mais de trabalho. Mas agora, vocês podem usar outro fato sobre deslocamento, por exemplo, em vez de usar S, usamos outra função g de t, definida como f de t mais c. Esse é diferente da função f. A diferença é que aqui a função g de t, deixa eu trocar, mas depois vou marcar, vai ser a mesma função de f mais c unidade para trás. Por exemplo, fica assim. Depois vou apagar. Vai ser o mesmo gráfico de f, mas sem a unidade para trás. Mas assim, é um deslocamento. Eu não mudei nada sobre a inclinação da reta tangente. Então, pelo vista geométrica, eu posso dizer que g' de t, tá bem, é igual a f' de t. Ou seja, as retas tangentes têm a mesma inclinação no qualquer ponto t. Essas são regras, assim, que vocês podem ver pelo gráfico da função. Mas vamos ver uma regra que nós chamamos de regra de soma, que nos ajuda para perceber pela uma função derivável f e g, como podemos dizer sobre derivação da soma das duas funções. Por exemplo, temos soma de f mais g, a derivação vai ser soma das derivações. Porque
Pela definição, nós podemos usar a definição de, vamos nomear f mais g como uma função fzão de x, x. Então, f' de x vai ser definida assim. Substituímos e obtemos limite de soma dessas duas funções. Agora que ambas dessas duas funções têm limites, porque ambas são deriváveis, limite de soma pode ser escrita soma de limites. Então, vou escrever como soma dos limites, mas cada um desses é derivação de f', derivação de f, outra derivação de g. Então, realmente, essa regra de soma vale. E não só vale para a soma de duas funções. Qualquer números finitos da soma das funções também pode ser escrita da mesma maneira. Por exemplo, f mais g mais h, linha, pode ser escrita como soma de f', g' e h'. Então, se voltar para a página anterior, por exemplo, nesse caso, pela regra de soma, quanto que f é derivável? C que é uma função constante, então é derivável. Nós podemos escrever f de x e f de t mais c realmente aqui, pela regra de soma. Eu vou apagar. Esse foi um ponto, do ponto de vista de uma geométrica, mas eu posso escrever esse. Opa. Como f' de t mais d de t da função constante c. Mas a função constante c tem derivação igual a zero. Já vimos agora. Então, você pode ver que pela regra de soma, nós temos essa igualdade. Mas pelo gráfico também dá para ver que realmente a derivação não muda. Então, temos regra de subtração também. De novo, vamos só porque temos duas funções, ambos deveriam ser deriváveis, porque usamos nesse fato na demonstração. Então, a derivada de f menos g vai ser derivada de f menos derivada de g. Aqui usamos a regra de soma combinado com a regra de multiplicação por constante, que aqui essa constante é menos. Então, por exemplo, vamos calcular a derivada da função b de x. Então, podemos escrever b de x como x, um binomial, não é? Mais 1 sobre o radical x elevado a 2 com índice 3, menos 2 vezes do radical de x sobre o radical de x com índice 3. Então, realmente temos x mais x elevado a menos 2 sobre 3, menos 2, x elevado a 1 sobre 2, menos 1 sobre 3. Posso reescrever isso como x menos 2, x elevado a menos 1 sobre 6. Então, v' de x, eu vou considerar a derivação dessas funções, cada termo por termo. Cada termo é uma função potência, ou uma multiplicação de uma função potência. Então, eu vou usar d de x e de x. Cada termo por termo, d de x e de x elevado a menos 2 sobre 3,
menos 2 vezes d de x elevado a menos 1 sobre 6. Então, deixa eu abrir espaço. O que temos aqui? Derivada da função potência é 1. Aqui vai ser menos 2 sobre 3 x elevado menos 5 sobre 3, menos 2 vezes, multiplicado menos 1 sobre 6, x elevado menos 7 sobre 6. Escrevemos. Obtemos essa equação final. Então, usamos essas regras que nós podemos distribuir realmente a derivação entre as funções que são deriváveis. Agora, um exemplo. Encontre a equação da reta tangente à curva y igual a x elevado a 2 menos x elevado a 3 no ponto 1 e 2. E depois procuramos nos quais pontos que essa reta tangente podem ser horizontal. Então, de qualquer jeito, nós precisamos da derivação dessa função. Para a derivação dessa função, a derivada dessa função, usamos as regras, podemos escrever como 6 de x menos 3x elevado a 2. Então, a reta tangente nesse ponto 1 e 2 tem a inclinação da reta tangente no x igual a 1 vai ser m igual f' evaluado no 1. Ou seja, vai ser igual 6 menos 3, ou seja, vai ser igual a 3. Então, a equação vai ser y menos número 2 igual a 3 multiplicado por x menos número 1. Então, a equação vai ser 3x menos 3 mais 2 menos 1. Mas, às vezes, vão perguntar sobre os pontos que a reta tangente seja horizontal. As retas tangentes ficam horizontal quando que a derivada dessa função naquele ponto fica igual a 0. Ou seja, a inclinação da reta deveria ser igual a 0. Logo, a pergunta sobre os pontos com reta tangente horizontal está perguntando sobre os valores que f' de x fica igual a 0. Ou seja, 6 de x menos 3x2. Fatorando esse polinômio, está dizendo que estamos procurando 2 menos x. Assim, 3x multiplicado por 2 menos x deveria ser igual a 0. Para qual ponto fica igual a 0? Então, para o x igual a 0, ou x igual a 2, a reta tangente no ponto, as retas tangentes são horizontais no ponto 0 é 0 e no ponto 2 é 12 menos, deixa eu ver, 12 menos 3 multiplicado por 4. Ah, não, desculpa.
Esse é o valor, essa é a equação de f'. Eu deveria colocar 2 na equação de f. Então, 3 por 4 menos 8. Vai ser 4. Então, vamos de novo usar o material que já aprendemos nas aulas passadas. Já sabemos que quando que temos um polinômio, por exemplo, aqui, nós podemos esboçar, realmente estimar o gráfico desse polinômio usando o limite e usando os pontos de interceptação com o eixo de x, que vai ser as raízes. Vamos ver. Então, essa função pode ser escrita como x elevado a 2 multiplicado por 3 menos x. Vamos esboçar o gráfico dessa função por mão. Temos um polinômio. Então, quando que x, pelo limite no infinito, quando que x tende mais infinito, no extremo à direita, a equação da função tem valor menos infinito. Então, vai descer. Quando que x tende menos infinito no extremo à esquerda, o valor dessa função fica mais infinito. Então, vai subir. Nos pontos x igual a 0, temos interceptação com o eixo de x, e no ponto x igual a 3, temos interceptação com o eixo de x. No ponto x igual a 0, temos raiz quadrado, que a função nessa vizinhança tem valores positivos, por exemplo, colocando 1, colocando menos 1. Então, pela forma de uma parábola, temos uma coisa assim. No ponto x igual a 3, a função vai cruzar o eixo de x, porque o sinal, quando que x seja maior do que 3, por exemplo, 4, fica negativo, e quando que seja menor do que 3, por exemplo, 2, fica positivo. Então, aqui tem assim, interpretação. Já sabemos que no ponto x igual a 2, a reta tangente é horizontal. Então, para esse ponto x igual a 2, eu deveria esboçar o gráfico da função, tal que aqui a função seja assim. No ponto x igual a 2, que já sabemos que a reta tangente fica horizontal. Então, posso esboçar o gráfico da função. Vou continuar assim. Então, sem usar um calculador gráfico, realmente nós podemos esboçar o gráfico de um polinômio usando esses fatos, limites no infinito, as retas tangentes, a interceptação com o eixo de x. E podemos ver que temos reta tangente horizontal aqui e aqui. Outro exemplo. Então, temos uma partícula que está movendo em termos de tempo pelos segundos por metros por segundo. Então, a equação de posição dessa partícula é dada aqui. Queremos calcular a velocidade, a aceleração dessa partícula. Queremos encontrar a aceleração depois de 2 segundos. E vamos calcular a aceleração quando a velocidade fica igual a 0. Então, já pela aula passada, já vimos que o conceito de velocidade, aceleração, o jerk, são os conceitos que dependem das derivadas da ordem maior. Deixa eu ver. Eu vou
ao fazer esse exercício, eu vou dar uma descanso para vocês de 5 minutos, depois voltamos para a aula. Mas, deixa eu terminar aqui. Então, consideramos velocidade de t como essa linha de t, isto vai ser 3t elevado a 2 menos 3. Aceleração, esse vai ser em termos de metro por segundo, A aceleração de t vai ser derivada de velocidade, ou vai ser segunda derivada da função de posição. Então, vai ser derivada de derivada. Usamos a equação de v de t. Eu vou derivar dessa função. Vai ser 6t. A derivada da função constante que é 0. Então, esse vai ser a fórmula de velocidade e aceleração. Parte A. Na parte B, a aceleração depois de 2 segundos, esse é metro por s elevado a 2. Depois de 2 segundos, vai ser o valor da função de aceleração no ponto 2, que vai ser 6 por 2, vai ser 12 metros por s quadrado. A resposta de C vai dizer que encontramos a aceleração quando a velocidade fica igual a 0. Então, colocamos a equação da velocidade igual a 0. V de t igual a 0 implica que 7t2 menos 3 fica igual a 0. Ou seja, implica que t fica igual mais ou menos 1. Não temos o tempo menos 1, então consideramos t igual a 1. Então, devemos calcular a função de aceleração no primeiro segundo, que a velocidade fica igual a 0, mas a aceleração não fica igual a 0. Eu vou abrir fácil aqui. Então, acho que não precisa. Então, vou calcular A de 1, que vai dar o número 6. Metro sobre segundo quadrado. Então, vamos descansar para 5 minutos. Voltamos 11h15.